Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do Nó Chique e nesse vídeo eu estou trazendo um top frente única. Ele é inspirado numa peça que eu vi no Pinterest e eu fiz no estilo. Ele é bem fácil de ajustar. Eu usei fios Anne e Pérola e agulha número 1,75. Você pode usar o fio que você quiser, a agulha que você preferir e é bem fácil ajustar o tamanho também. Essa, no caso, é tamanho M. Vamos ver como faz? Meus amores, essa peça eu começo com um laço mágico, 4 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos novamente, uma correntinha e um ponto alto. Aí eu puxo o laço mágico, fecho ele, viro a peça, começo com 4 correntinhas novamente, 3 pontos altos aqui no espacinho que eu acabei de fazer. E aí eu já vou partir lá pro meio e faço 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos no mesmo lugar. E eu vou lá pro espacinho final, que é o inicial da carreira anterior, né? Aquelas 4 correntinhas que eu fiz. E vou fazer 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto alto. Essa peça eu vou fazer variando a cor a cada 2 carreiras. Então, aqui eu vou arrematar e vou trocar de carreira. Arrematei, virei a peça, virei a carreira, né? Vou emendar o fio. Que aqui, por serem muitos pontos aqui nesse pedacinho, eu não vou dar um nó. Eu vou fazer os pontos todos em cima dos fiapos e fica preso. Então, eu começo com 4 correntinhas também. 3 pontos altos aqui no espacinho inicial. E já vou partir para o espacinho seguinte, entre os pontos altos. Sempre nesses espacinhos, a gente vai fazer 3 pontos altos. E sempre iniciar a carreira com as 4 correntinhas e 3 pontos altos, aqui nessa parte reta, até modificar. Nós vamos fazer 8 carreiras assim, iniciando com 4 correntinhas, 3 pontos altos, e aí 3 pontos altos enquanto os espacinhos estiver na carreira de baixo, e no centro, sempre, por toda a peça, nós vamos fazer 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. E aí aqui, né, eu faço a mesma coisa que fiz na outra metade da carreira. É sempre assim, o que você faz numa metade da carreira, você vai fazer na outra. Então, eu faço 3 pontos altos nesse espacinho, 3 no final, com a correntinha e o ponto alto. E vou repetir isso por 8 carreiras, gente. E já volto com elas prontas para mostrar para vocês a sequência. Seus lindos, com 8 carreiras, eu cheguei a um pouquinho mais de 14 centímetros. Eu acho que já tá bom para o meu decote. Isso aqui é a parte do pescoço. Você pode fazer o tamanho que você preferir. Você pode fazer menor ou maior, conforme você preferir, para o tamanho que você quiser, tá bom? É só fazer mais ou menos carreiras dessas aqui para o seu decote. E aí, para fazer a parte que desce, a parte da cava, que vai até as costas. Vamos lá. Eu dei um nó aqui, porque agora eu vou fazer só correntinhas aqui no espaço. Eu faço 3 correntinhas e sigo fazendo os 3 pontos altos nos espacinhos. Ou seja, eu faço 3 correntinhas no início e mantenho a forma de fazer aqui no meio. Eu vou fazer 3 pontos altos em cada desses espacinhos e lá no meio da carreira eu vou fazer os 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Final da carreira amarelinha, que foi a que eu comecei aqui a mudança, né? Para cava. Eu faço um ponto alto
no espacinho da carreira anterior. Viro a peça. Carreira seguinte, virei a peça, 3 correntinhas. Faço 2 pontos altos aqui no espacinho. E sigo a carreira fazendo 3 pontos altos entre os pontos altos da carreira anterior, mantenho aqui da mesma forma. No final da carreira eu faço como no início. Eu iniciei a carreira com 3 pontos altos, né? Porque são 3 correntinhas e 2 pontos altos. Eu finalizo com 3 pontos altos aqui no espacinho. E é essa repetição que eu vou fazer em tantas carreiras quantas eu precisar para chegar na largura da minha peça, até onde eu quero amarrar aqui nas costas. Eu vou sempre fazer uma carreira iniciando com 3 correntinhas e finalizando com um ponto alto, e na carreira seguinte, sempre iniciando com 3 correntinhas e 2 pontos altos e finalizando com 3 pontos altos. E aqui no meio, sempre a mesma coisa. 3 pontinhos altos, grupinhos, né, de 3 pontinhos altos e o meio da mesma forma, com o mesmo aumentinho. Então, como eu falei ainda há pouquinho, inicia a carreira com 3 correntinhas no último ponto da carreira anterior e segue fazendo os 3 pontos altos. E o último ponto da carreira, equivalente a esse aqui, o último ponto alto, vai ser feito na correntinha inicial da carreira anterior. Seus lindos, com 36 carreiras fazendo assim, que aqui tá tendo um aumentinho, né? Carreira sim, carreira não. Eu cheguei a 45 centímetros e eu vou começar a fazer aqui uma parte retinha para amarrar. Relevem o barulho de serra, o barulho da obra aí do vizinho, que é eterno. Hoje ele está o dia inteiro de serra, então a gente vai ter que gravar com serra mesmo. Então vamos lá. Aqui para fazer retinho, como eu vou fazer? Eu vou parar de fazer os aumentos que eu vinha fazendo aqui, que esses 3 pontos altos da segunda carreira da mesma cor era um aumento, né? Então, como eu passo a fazer? Eu passo a fazer algumas carreirinhas direto com essas 3 correntinhas e já os pontos altos no espacinho seguinte. Estou pretendendo fazer só um pouquinho disso, então eu pretendo fazer umas 4, no máximo 6 carreiras assim. Então, começo a carreira com 3 correntinhas e já faço os 3 pontos altos. E aí sigo como eu vinha fazendo, com os 3 pontos altos em cada espacinho desses da carreira anterior e mantenho o meio com os 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Final da carreira, eu faço os últimos 3 pontos altos no último espacinho, entre os pontos altos da carreira anterior, e fecho com um ponto alto na correntinha da carreira anterior. Viro a peça e vou começar da mesma forma. Eu vou começar e terminar as carreiras, enquanto eu estiver querendo fazer reto, da mesma forma. Começo com 3 correntinhas e os pontos altos no espacinho seguinte. E termino como acabei de mostrar para vocês. Seus lindos, eu fiz 4 carreiras colocando aqui o ladinho reto. Vou mostrar para vocês. Olha lá, tava vindo assim, né? Agora tá retinho aqui. Isso aqui para amarrar atrás, tipo espartilho, né? Aí agora aqui eu vou mudar um pouquinho esse bico. Eu vou diminuir um pouquinho esse bico. Como eu vou fazer isso? Eu comecei lá na lateral do mesmo jeito. E aqui faltando 6 grupinhos de 3 pontos altos para o meio, eu vou dar uma diminuída. Até aqui eu fiz em pontos altos. Esse próximo eu vou fazer em ponto meio alto. 3 pontos meio altos. E o seguinte eu faço um ponto baixo. Aqui eu arremato e vou fazer igualzinho eu fiz aqui do outro lado. Então, olha só, 1, 2, 3, 4 espacinhos para o meio. Então, eu conto também 1, 2, 3, 4 espacinhos para o meio. Aqui, eu vou começar a minha carreira e igualzinha eu fiz a outra. Ou seja, eu emendo, para a carreira ficar certinha no vai e volta, né? Eu emendo, faço uma correntinha só, porque aqui já substitui o ponto baixo, né?
No seguinte eu faço os 3 pontos meio altos e já sigo fazendo os 3 pontos altos em cada espacinho. Termino a carreira no mesmo esquema, gente. Comecei a carreira com 3 correntinhas, essa carreira aqui com 3 correntinhas, vou terminar essa daqui com o ponto alto no espacinho da carreira anterior. Meus amores, já acabei com o azul desse lado aqui, lembrando que eu tô fazendo sempre 2 carreiras de cada cor, né? Então, eu emendei aqui com vocês, fiz em um espacinho um ponto baixo, no seguinte, 3 pontos meio altos, e a partir dali tudo em 3 pontos altos. Finalizei a carreira, como sempre, com um ponto alto no espacinho. Comecei a carreira com 3 correntinhas e os 3 pontos altos no espaço seguinte. Levei com 3 pontos altos até, olha lá, 1, 2, 3, 4 espacinhos. Nesse quarto, eu já fiz 3 pontos meio altos e no seguinte, um ponto baixo. E aí eu vou fazer mais 2 carreirinhas e encerrar desse lado aqui. Então, como eu faço isso? Esse primeiro espaço entre os 3 pontos meio altos e o ponto baixo, eu ignoro. Então, eu conto, como eu estou dando aqui nessa parte 2 espacinhos de diferença, então eu conto 1, 2, aqui eu emendo e vou começar a fazer nesse espacinho o meu um ponto baixo, que aqui no caso, como eu começo carreira, eu faço só uma correntinha, que é só para iniciar aqui, só para ter essa cor nesse espaço aqui. A partir do seguinte, eu faço os meus 3 pontos meio altos. E no próximo, eu já chego aos 3 pontos altos no espacinho. E aí, vou levar isso até o final, terminando a carreira com ponto alto, igual eu tenho feito. E começado com as 3 correntinhas. Terminei um lado, olha lá, aqui a partezinha reta de amarrar. Aqui eu comecei com vocês, né, com ponto baixo, 3 meio altos e na sequência, todos com 3 altos. E aqui eu encerrei naquele mesmo esquema, ignorando esse espacinho aqui, 1, 2, né, que nem vinha fazendo, 2 espacinhos. E aí no último eu fiz um ponto baixo, no penúltimo eu fiz 3 pontos meio altos. Aí eu vou arrematar esse lado aqui e vou fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer desse lado aqui, nesse lado que eu tinha largado porque a carreira acabava aqui, né? Então, eu tenho que reiniciar ela, 2 de espacinho, eu tenho que reiniciar essa carreira nesse espacinho aqui. Eu vou reiniciar, no meu caso aqui, com o azul mesmo. E vou fazer a mesma sequência que eu fiz lá do outro lado. Sempre no último espacinho, um ponto baixo, que no caso, quando eu inicio a carreira, eu faço uma correntinha apenas. Depois, 3 pontos meio altos. E na sequência, 3 pontos altos em cada desses espacinhos. Igualzinho do outro lado. Vou fazer essas carreiras que estão faltando aqui. Essa de azul e as outras 2 nesse abóbora. E volto para mostrar para vocês os acabamentos, que aí vai ser só o que está faltando. Fiz os 2 lados da mesma forma, aqui embaixo. Agora eu vou fazer uma carreira, uma volta inteira de pontos baixos, fazendo um ponto baixo para cada ponto e para cada correntinha. Então, aqui embaixo eu vou acompanhar os que tem. E na lateral eu vou fazer 3 pontos baixos em cada lateral de carreira, toda. Meus amores, já fiz toda a volta de pontos baixos por toda a peça. Como eu falei para vocês, um ponto baixo equivalente a cada ponto e correntinha que tem na volta. E isso eu sempre acho interessante destacar, que é legal você ver pelo seu ponto como vai ficando, se você faz um ponto equivalente a cada um que já tiver, ou se você vai adaptar, se você vai precisar fazer mais pontos ou menos pontos, tá bom? Então, fica faltando só a correntinha, que eu vou separar um pouco de fio. Eu peguei uma agulha mais grossa, mas isso se você não tiver, você pode fazer com a mesma agulha, não tem problema.
Aí eu pego aqui na quina, já fiz desse lado, pego aqui na quina e vou fazer uma correntinha com fio duplo. Eu puxei uma parte do fio para cá e aqui tá vindo do novelo. Então eu vou fazer uns 30 e poucos centímetros para amarrar no pescoço. Seus lindos, eu terminei a parte aqui de cima, fiz as duas alcinhas. E fiz também uma corrente grandona de uns 2 metros mais ou menos para cruzar aqui embaixo. Aqui no meu caso, a carreira que eu comecei a fazer, o reto foi na rosa, né? Então eu faço aqui no meio da rosa, nos dois lados. E vou cruzar mais uma vez só aqui no meio da azul. Você pode cruzar quantas vezes você quiser. E tá pronto o meu top. Aqui eu vou medir para vocês. Essa peça ficou com 45 de largura e aqui do decote até o final ficou com 41 de comprimento. Lembrando que você pode fazer essa peça desde infantil até o tamanho que você quiser, só acompanhando com fita métrica. Você tendo a medida da pessoa que for usar, é bem fácil adaptar. Se você tiver alguma dificuldade, me procura que a gente vê como fazer, tá bom? Então é isso, meus amores. Espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.